Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser um pouco ridículo, né? Ter que fazer um vídeo desse, mas é necessário, né? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eu postei na aba comunidade no meu canal uma matéria jornalística que fala que alguns chimpanzés aprenderam a pronunciar o nome mamãe, a palavra mãe. E é claro que essa postagem ela é a favor da evolução, que mostra que nós somos primatas, todos nós, chimpanzés, humanos, orangotangos e outras espécies, e os primatas podem desenvolver a capacidade de falar que nem o ser humano desenvolveu um dia. E é claro, veio muitos comentários, né, nessa postagem, praticamente idênticos, falando assim, kkkk, se isso fosse verdade, então os papagaios provariam então a evolução. Por que os papagaios não evoluem se os papagaios falam? Kkkk, que bobagem, os papagaios também falam, isso não quer dizer nada, foi Deus que fez assim. E um monte de comentário dessa espécie, desse tipo, né, pessoal? E eu acho ridículo ter que fazer um vídeo explicando para essas pessoas, que é uma matéria de 5ª série de biologia, que papagaios não falam, tá? Para começar isso. Primeiro ponto, existe uma diferença entre fala e comunicação. A fala é parte da comunicação, mas existe comunicação que não tem fala. Então, na parte de comunicação, quase todos os animais se comunicam. Por exemplo, o Pirula falou uma vez num podcast que alguns pesquisadores estavam tentando decifrar aqueles sons que a baleia faz, né? Ela emite um som forte, parece um sopro, né? E eles descobriram até sotaques nas baleias. Nas baleias do Atlântico Norte, elas pronunciam aquele som diferente das baleias do Atlântico Sul, por exemplo. Então aquilo é um tipo de comunicação entre as baleias. Então os animais, independente de falarem ou não, eles se comunicam. Eles têm forma de se comunicar entre si de acordo com a sua espécie. Quer seja um som, um branido, um chiado, qualquer coisa do tipo, é um tipo de comunicação. Ou mesmo que não tenha nenhum som envolvido. Tem espécies que se comunicam de outras formas, às vezes pelo olhar, insetos por anteninhas e assim por diante. Então, quase todo animal tem uma forma de comunicação, inclusive o papagaio. Agora, a fala é um tipo de comunicação do papagaio? Não, pessoal, não é. O papagaio ele não é considerado um animal que fala, ele é considerado um imitador. Então tem uma diferença entre você falar ou você apenas imitar sons que você escutou. Qual é a diferença? A diferença é que quando você fala, você entende o que você está pronunciando. Por exemplo, se eu falo assim para vocês, pessoal, dê like aí no vídeo, e dê like mesmo, tá? Eu entendo o que eu estou falando e vocês também estão entendendo. Ah, o Ronaldo está pedindo like, deixa eu pausar aqui e dar um like no vídeo para ajudar o Ronaldo. Isso é uma fala, porque eu e você entendemos o que nós estamos falando. Agora, você simplesmente repetir sons ou imitar sons, isso não constitui uma fala, porque você está só reproduzindo sons fonéticos. Por exemplo, digamos que você só saiba o português, você não sabe outra língua. Aí eu ensino para você uma frase, uma palavra estrangeira, de uma outra língua. Por exemplo, eu digo para você, fala assim, ó, tell me about it, tell me about it, tell me about it. Você que está vendo esse vídeo, se você não sabe inglês, você vai conseguir reproduzir. Ah, Ronaldo, isso é fácil, tell me about it. Beleza. Agora, o que significa tell me about it? Se você não sabe o que significa, então você não está falando. Você só está reproduzindo um som que eu ensinei para vocês, ó, tell me about it. Tell me about it em inglês nem me fala em português, tá? Seria uma expressão. Mas uma pessoa que não sabe inglês não ia saber. Como é que ela ia usar uma expressão que ela não sabe? Ela pode saber reproduzir foneticamente igualzinho, até que nem um nativo americano. Mas ela sabe o que significa? Não. Então essa pessoa não fala inglês. Essa pessoa só está reproduzindo um som em inglês que ela ouviu de alguém. Se eu falar, por exemplo, em francês, falem assim, pessoal. Ou habite tu. Fala mais rápido. Ou habite tu, ou habite tu, ou habite tu. Você consegue reproduzir esse som fonético? Consegue, poxa, legal. Você fala francês? Não. Você sabe o que significa isso? Ou habite tu? Não, então você não fala francês. Você só está reproduzindo um som que você ouviu de alguém, mas você não faz a menor ideia do que significa. Então uma pessoa que sabe reproduzir sons e chegar num país estrangeiro e acreditar que fala a língua, essa pessoa vai ser completamente estúpida. Não, eu ouvi o Ronaldo falando várias frases em inglês e vou para os Estados Unidos. Beleza, chega lá. Qual frase eu devo usar para pedir um copo d'água? Qual frase eu devo usar para pedir uma informação? Como é que eu pergunto o nome de uma rua? Porque a pessoa não sabe inglês. Ela sabe até reproduzir os sons fonéticos igualzinho, mas não sabe o que está falando. Tanto que aquele canal Amigo Gringo, do Seth Kruger, aqui no YouTube, dele americano, de Nova York, ele criou uma vez um quadro chamado Inglês Literal, né? Onde ele criou um personagem lá do Acre, ele pegou um livro de inglês, ele decorou o dicionário de inglês inteiro, então ele sabia todas as palavras em inglês, mas ele não sabia construir uma frase em inglês sequer. Então ele chegava lá nos Estados Unidos, ele falava tudo literalmente, como se fosse em português, mas reproduzindo em inglês, e ele só quebrava a cara. Que nem uma vez lá que ele foi preso, a advogada foi tirar ele da cadeia. Ela falou, obrigada, você é uma puta advogada. A mulher ficou em choque, quase deu um tapa na cara dele, porque só a gente brasileiro usa esse puta no meio da frase como superlativo. Você é um puta cara, você é um puta babaca, você é uma puta advogada.
Na América não, é como se ele estivesse chamando a mulher de prostituta. Então não adianta você saber reproduzir os sons fonéticos, que nesse personagem que ele criou, ele sabia falar o inglês perfeito e reproduzir os sons fonéticos. Ele falava que nem o nativo. Até porque o rapaz que fazia o personagem dele era um americano nativo. Mas não adianta você saber reproduzir os sons fonéticos se você não entende o que você está falando. Você não fala aquela língua. A mesma coisa os papagaios. Os papagaios não falam. Eles só reproduzem os sons de outras espécies, não só dos humanos. Vamos pegar, por exemplo, assim, se o papagaio imitar uma outra espécie que não seja humano, quer dizer que o papagaio está falando? Não, pessoal, o papagaio não fala. O papagaio ele escuta o ser humano e ele imita, ele reproduz som. Tanto que tem pessoas aí que ensinam o papagaio a falar palavrão. Como, por exemplo, perdão a expressão que eu vou usar aqui, mas tem gente que ensina o papagaio a mandar tomar no cu. Quer dizer que o papagaio ele tem ciência que está mandando uma pessoa tomar naquele lugar, pessoal? Às vezes está passando alguém e o papagaio, vai tomar no cu, vai tomar no cu. Ele não tem ciência que ele está falando um palavrão que está mandando você tomar naquele lugar onde o sol não bate. Ele só está reproduzindo o som. Isso é falar? Não, isso não é falar. Ele está reproduzindo, ele não faz a menor ciência do que ele está falando. Ele pode xingar até sua santa mãezinha sem saber. Sua mãezinha não presta. Porque ele não sabe, ele está só reproduzindo o som. Então é diferente você reproduzir sons e imitar ou você entender o que você está falando. Teve até um rapaz que teimou aí comigo, que queria mandar links, que alguns cientistas chegaram à conclusão que o papagaio entende sim o que ele fala. Não, não é que ele entende, pessoal. Eu conheço esses estudos. O que acontece é o seguinte. Como o animal, ele tenta emitir sons para se comunicar, o cachorro late, o gato mia, o porco grinche, assim por diante, né, o boi muge, etc. Eu esqueci qual é o barulho do porco, mas enfim. O animal, para se adaptar com o ser humano, ele acaba, quando ele é doméstico, como por exemplo um gato ou cachorro, ele acaba tentando repetir padrões sonoros para ver se o ser humano entende na hora dele pedir comida. Por exemplo, o gato. O gato, quando ele está com fome, ele começa a miar para o dono. Isso é falar? Não. Aquilo é a comunicação da espécie dele, dos gatos, dos felinos. Mas ele acredita que se ele insistir muito, o dono vai perceber que ele está com fome, então o dono vai lá e vai dar comida para ele. É um tipo de comunicação entre espécies, né, que nós chamamos. É um gato e um ser humano, é um primata e um felino. Aí ele fica lá, miau, miau, miau. Ou se esfregando na sua perna, rodando em volta do prato. Aí o ser humano percebe que ele está com fome. Mas a gente não entende o que o gato está falando. E nem o gato entende. Talvez na língua dele tenha algum sentido, mas é uma tentativa dele de se comunicar com o ser humano para pedir alimento. O mesmo acontece com o papagaio. Algumas pessoas ensinam o papagaio algumas palavras quando ele está com fome. Louro quer biscoito. Aí o animal aprende que sempre que ele repete aquela frase, o ser humano vai dar biscoito para ele. Significa que ele está entendendo o que ele está dizendo? Não, ele não sabe nem o que é biscoito. Ele só está emitindo um som que ele aprendeu, que ficou no inconsciente dele para pedir comida. Pode ser um pepino, pode ser uma fruta, pode ser um biscoito, enfim, pode ser qualquer coisa. Mas ele entende que a repetição desse som vai fazer o ser humano buscar alguma coisa para ele comer. Não quer dizer que ele fala. Até porque se você responder para o papagaio, ele não vai entender. Se você chegar para o papagaio e falar, você quer biscoito do quê? De chocolate ou de morango? Então isso não é fala, gente. Então esse tipo de padrão que os animais têm de conseguir ter um tipo de comunicação para pedir comida para os humanos, principalmente os animais domésticos, não é definido como fala. Fala seria se ele tivesse ciência do que ele está falando. Por exemplo, eu tô com fome, você pode pegar um biscoito e uma xícara de leite para mim? Não, hoje eu não quero açúcar. Isso seria uma fala. Agora, a mera reprodução fonética de um som, isso não constitui uma fala, pessoal. É que nesse exemplo de línguas que eu falei para você. Você pode chegar, por exemplo, num país estrangeiro, aprender lá o que o estrangeiro está falando foneticamente, sem saber o que significa. Por exemplo, você chegar em alemão e falar assim, Krankenwagen, Krankenwagen, você pode repetir. Inclusive é dessa palavra Kranken que vem a palavra em português encrenca, tá? Tem uma historinha por trás aí que Kranken em alemão é doença, tá? E Wagen é ambulância. Então é carro, né? Seria carro ou ambulância. Então Krankenwagen é um carro de doentes. Então você pode reproduzir perfeitamente a fonética sem saber o que significa. Krankenwagen, Krankenwagen. Mas o que será que significa isso? Não, você seria só um bobo que nem um papagaio, que só repete sem entender o que você está repetindo. Agora, o que é, no caso desse chimpanzé, qual é o diferencial desse para o papagaio, no caso? O diferencial é que esse macaco que aprendeu a falar mamãe, o chimpanzé, ele entende que a palavra significa mamãe. Porque os primatas, eles têm uma capacidade um pouco maior de se comunicar nesse sentido. Por exemplo, linguagem dos sinais. Vários primatas já aprenderam linguagem dos sinais. Tanto que, quando os russos mandaram aquela cadela Laika para o espaço, os americanos estavam treinando, acho que era chimpanzé, se eu não estou enganado. Eu não lembro se tinha bonobos ou outra espécie, mas eles estavam treinando eles a linguagem dos sinais, para eles aprenderem a usar uma nave espacial, para eles mandar o primeiro animal para o espaço. Já que os russos mandaram uma cadela, eles queriam mandar um macaco, porque o macaco tem um pouco mais de capacidade de raciocínio, ele saberia apertar os botões para ir e para retornar. Alguns filmes também já usaram
primatas que sabiam a linguagem dos sinais. Que nem, por exemplo, tem um orangotango que ficou famoso em Hollywood, que ele sabia aquela linguagem dos sinais, não sei o quê, e ele trabalhou com o Robin Williams. Depois que o Robin Williams se suicidou, o treinador dele falou para ele, ó, Robin Williams morreu. Eu não sei linguagem dos sinais, tá, pessoal? Aí ele pegou e fez um sinal assim, ó, triste. E quer dizer, ele estava respondendo ao que o treinador estava falando. Isso é uma fala. Porque você fala uma coisa, a pessoa entende o que você fala e responde. Ainda que não tenha som vocálico, mas ele entendia perfeitamente. Poxa, o Robin Williams que trabalhou comigo morreu. Aquele humano que eu gostava, aquele humano engraçado, morreu. Aí ele fez o sinal lá, triste, respondendo ao que o rapaz noticiou para ele. Isso é uma comunicação. Porque os dois lados estão entendendo, eles conseguem formar uma comunicação que flui. Entendeu? Você pode dizer uma coisa e obter uma resposta. Que só acontece, por enquanto, com alguns tipos de primatas que aprendem linguagem dos sinais. Agora, esse chimpanzé que aprendeu a falar mamãe, por causa desse desenvolvimento dos primatas, acredita-se que ele entende realmente que a palavra é mamãe. Não é que nem um papagaio que ele está só repetindo, mamãe, mamãe. Não, ele está conseguindo entender, ó, aquele é mamãe, 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 assim por diante. Então isso mostra o quê? Que um dia eles podem também evoluir, assim como o ser humano evoluiu. Porque nós somos da mesma família dos primatas. Aí teve um rapaz que comentou um comentário tão estúpido, pessoal, que ele falou assim, eu só acredito quando um chimpanzé conseguir fazer um celular, aí eu quero ver. Sabe, o comentário, nossa, chega a ser... Sabe aqueles comentários que dói na sua alma? Sabe, quando você escuta uma coisa bem ignorante? Parece a Magda do Sai de Baixo. Cala a boca, Magda! Eles acham que a evolução é assim, a pessoa começa a evoluir e já vai fazer um celular. Olha que estupidez. O ser humano que demorou milhares de anos para evoluir, e nós passamos milhares de anos já evoluídos, a gente demorou milhares de anos para desenvolver um celular, pessoal. Que dirá quem recém está no processo mais lá atrás, né, na linha evolutiva. Eles acham mesmo que a evolução é assim, você começa a falar uma coisinha e já vai fazer um celular. Eles acham que o Homem das Cavernas foi assim, o Homem das Cavernas estava lá, Uga, mim fala, agora mim vai fazer um celular, mim vai comprar chip, condutor, microchip, mim vai fazer celular para usar, Uga. Fala sério, né, pessoal? O processo de evolução de uma espécie é um processo de milhares e milhares de anos, tá? Não estou falando nem de milhões de anos, estou falando de milhares. Aliás, milhões de anos de evolução. Não estou falando de centenas, de séculos, estou falando que é um processo que demora muito. O ser humano no processo evolutivo, ele passou por vários estágios. Sabe, o homem primata, o homo sapiens, o homo erectus, não sei o quê. Aí foi caindo pelo, aí depois o homem foi desenvolvendo a fala. Aí só depois que foi desenvolvendo a fala, que o homem conseguiu se comunicar um pouco, foi desenvolvendo a escrita. Mesmo assim, o homem era um nômade nesse planetinha, caçava outras espécies para sobreviver. Aí o ser humano teve que desenvolver, aprender a usar o fogo, sabe, fazer fogo para poder cozinhar, teve que aprender a plantar, teve que aprender agricultura, teve que aprender a inventar roda, tudo isso para chegar depois milhares e milhares de anos, civilizações, impérios, castelos, guerras. Só no século passado, finalzinho do século retrasado, que o Alan Turing inventou o primeiro protótipo de um computador. O Alan Turing era um britânico, ele era homossexual e por causa disso ele foi condenado à coroa britânica, aquele processo de castração química, que deixa a pessoa impotente. Só porque ele era homossexual. Você vê como o homem ainda não evoluiu nada, né? Não faz mais ou menos uns 100 anos essa história, não passa disso. Aí o que ele fez? Ele pegou e se matou. Ele pegou uma maçã, injetou um veneno na maçã, comeu e se matou. É por isso que o símbolo da Apple, lá do Steve Jobs, é uma maçã mordida, que é uma homenagem ao Alan Turing. Porque se não fosse o Alan Turing, não teria a Apple, e nem tantas empresas, e nem você o seu celular. Porque todo conhecimento humano ele é transmitido. Alguém descobre uma coisa, assim faz fogo, aí ensina para o outro ensina para o outro desenvolve melhor. Achei pedra melhor que faz fogo, essa pedra é só encostar que faz fogo, e assim por diante. Então o conhecimento humano vai sendo transmitido aos milhares e milhares de anos até chegar ao mundo moderno. Por exemplo, um celular hoje é feito. O celular só é feito hoje em dia porque já foi feito outros antes. Ele não surgiu do nada assim, pum. É um conhecimento que vai sendo transmitido. Esse Alan Turing criou uma máquina enorme, que era um primeiro computador. Depois outro foi lá, aperfeiçoou a máquina, outro diminuiu, o outro fez de outro jeito, o outro criou já o Macintosh, o outro criou já o notebook, o outro criou não sei o que, até chegar ao celular moderno. Tudo é um processo. Então esse comentário de achar que porque um primata falou mamãe, ele vai inventar um celular, eu só acredito quando ele inventar o celular. Fala sério, né, pessoal? É de uma estupidez tão sem tamanho que a pessoa desconhece a história da própria espécie, da espécie humana. Que tudo é um processo de milhares de anos até nós chegarmos aqui onde nós estamos. E aqui ainda não é o fim da evolução, não. Daqui, por exemplo, a uns 100 anos, 200 anos, 1000 anos, vão ter coisas bem mais sofisticadas que esse celular que eu estou usando aqui para gravar vai ser considerado da Idade da Pedra. Alguém daqui a 1000 anos vai olhar para trás e falar: olha como os humanos eram bobos, eles gravavam vídeos numa maquininha dessa. Era mais fácil colocar um passarinho lá dentro picando. Porque isso aqui no futuro vai ser ultrapassado. E é por isso que eu falo que não existe criação, né, no sentido da criação humana, porque a evolução nunca para.
Agora, para aquele chimpanzé poder desenvolver um celular, espera milhares de anos, velho. Espera passar milhões e milhões de anos, ele desenvolver fala, escrita, agricultura, ciência, tecnologia. Depois que ele passar por todo esse processo que o ser humano passou, quem sabe ele não consiga fazer um celular, talvez até melhor que os humanos. É uma hipótese. Eu acho que essas pessoas pensam que a evolução é a mesma coisa da Bíblia, né? Que na Bíblia tem lá Adão e Eva, aí os primeiros filhos deles já são peritos, né? Um é perito em agropecuária e o outro em agricultura, né? Agro e pecuária. Sendo que é completamente impossível no mundo real, gente. O ser humano, para desenvolver a agricultura, demorou milhares e milhares de anos. É só na Bíblia que acontece esse salto evolutivo. O primeiro casal da Terra, os filhos dele, um já é agricultor, o outro é pecuarista. Quem ensinou para eles essas artes? Se os pais deles estavam lá no Éden. É só na Bíblia que acontece essa mágica, porque na história humana, o ser humano demorou muito para desenvolver a agricultura ou pecuária. O ser humano era um caçador. Ele caçava mamutes, outras espécies, era pescador, né? Pescador e coletor. Coletava frutas, pescava peixe, caçava animais. Para só depois o ser humano conseguir desenvolver a capacidade de plantar. Então é um processo, não é que nem na Bíblia, que é de um capítulo para o outro a humanidade já evoluiu 1000 anos. Na vida real não é assim que funciona, tá? Então, para finalizar aqui o vídeo, pessoal, esse primata aí foi uma notícia muito interessante, entendeu? Claro que nem todos os primatas vão falar, que ali talvez tenha sido uma experiência científica, um caso à parte, etc. Mas isso prova que nós somos da mesma família e temos capacidades parecidas. Inclusive, que eu falei da linguagem dos sinais, nós conseguimos nos comunicar perfeitamente com os outros primatas, entendendo e eles entendendo o que a gente está falando, desde que ensinado a linguagem dos animais. Então isso já é bastante incrível e é uma prova de que o homem é um primata. Agora, esses outros primatas podem evoluir um dia? Teve até um rapaz que citou um artigo aí falando que uns cientistas falaram que esses primatas nunca vão evoluir. Na verdade isso não é verdade, pessoal, porque o cientista não tem como prever o futuro. A vida, ela é incerta no planeta. Na verdade o que os cientistas têm por base é que a vida ela sempre se supera, e é isso que fala a evolução. Então o que pode acontecer num futuro, qualquer espécie do planeta pode evoluir, como continua evoluindo. Então a gente não sabe se, por exemplo, daqui a 1 milhão de anos, eu estou chutando bem longe, a 1 milhão de anos, uma outra espécie vai estar mais evoluída, por exemplo, do mesmo grau do ser humano, por exemplo. Pode ser um coelho, pode ser uma raposa, pode ser um jacaré, pode ser um elefante, não sabemos, porque a evolução nunca para. E se de repente, do nada, tiver uma outra explosão cambriana e uma outra espécie começar a evoluir mais rápido? Aí sim vai ser que nem aquele filme Planeta dos Macacos, né? Que aí o ser humano vai estar fudido. Mas isso pode acontecer. Nós não somos a única espécie nesse planeta, tá? E nem a única que está em evolução. Nós só tivemos um saltinho maior, aprendemos outras coisas, desenvolvemos ciências, mas nós não somos a única espécie nesse planeta. Então, o futuro, tudo pode acontecer. Quem que pode contestar um estudo desse? Não tem como, você teria que ter uma máquina do tempo, viajar 1 milhão de anos no futuro para ver se realmente não teria outra espécie que evoluiu ou não. Então isso aí não passam de perspectivas científicas. Mas o fato é que a própria ciência admite que a vida, ela por si só é uma força da natureza, e pode evoluir em qualquer momento, em qualquer lugar. Quem me garante que amanhã meu gatinho não vai estar falando e me escravizando aqui em casa? Ai, comprei um uísque pra mim, eu te mato! Não sabemos, tá? Mas é só uma brincadeirinha no final. Então tá aí, pessoal, finalizando, papagaios não falam, papagaios são imitadores. Imitador não é falar, tá? Você pode pegar um índio de uma tribo nativa, uma tribo isolada, que ele vai saber imitar qualquer palavra que você falar em português, mesmo sem entender o que ela significa. Então imitar não é falar, tá? Comunicar, sim, todos os animais se comunicam, inclusive os papagaios. Inclusive, deixa eu só finalizar, que eu até esqueci de falar, que a maior prova disso é que se o papagaio falasse, como essas pessoas pensam no sentido de falar, eles teriam uma linguagem própria entre eles, porque eles são uma espécie, os papagaios. Então eles teriam uma comunicação própria na língua deles, que nem, por exemplo, os cachorros latem para o outro. Os gatos, eles miam para o outro. Então o papagaio também, se ele tivesse a capacidade de falar, ele com certeza teria uma fala na língua deles, dos papagaios. Mesmo quando o ser humano não estivesse presente. Por exemplo, o ser humano deixasse 2 papagaios na gaiola e um começasse a conversar com o outro. Ah, aquele corno já foi dormir, finalmente, não aguentava mais. Eu também, estou morrendo de sono. Aí seria uma fala, porque eles teriam uma comunicação própria da espécie deles. Agora, só imitar os sons dos humanos, isso não é fala, tá, pessoal? Evitem essas bobagens por aí, porque realmente o Brasil, nossa, tá lá atrás em ciência, hein, pessoal? Matéria de 5ª série, eu tenho que fazer um vídeo desse para tentar explicar. É mole? Tá aí, pessoal. Quem gostou, dá um like no vídeo, tá? Que isso vai ajudar a aumentar a atividade e alcance. Obrigado aos que assistiram. Considere ativar o sininho, porque o YouTube não está avisando todos os inscritos, tá? Quando o canal faz um vídeo novo. Considerem também entrar na lista de transmissões que eu tenho. WhatsApp, Telegram. Não é grupo, tá? Tem até um grupo lá que só tem eu. Mas eu não tenho grupo esse ano, tá? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.